A aula de hoje será sobre máximos e mínimos globais sobre regiões compactas. Antes de falar sobre essas tais regiões compactas, vamos fazer algumas definições. Primeiro, dado um ponto AB pertencente ao domínio de F, nós chamamos esse ponto de ponto interior, se existir um número R positivo, um raio, de modo que a bola centrada em AB e de raio R está contida no domínio de F. Ou seja, acontece essa situação. Você tem aqui o domínio, e daí, dado um ponto AB no domínio, a gente diz que ele é ponto interior se existir esse R, de modo que essa bolinha de raio R está dentro do domínio. Então, nós dizemos que um conjunto é aberto quando todos os seus pontos forem pontos interiores. Ou seja, um conjunto qualquer aqui, digamos ele é aberto se qualquer ponto que eu escolho nele é possível arranjar um raio, de modo que uma bolinha centrada nele está contida dentro do conjunto. E isso ocorre para todos os pontos desse conjunto. Então, exemplos de conjuntos abertos é o próprio espaço R2 ou então o R3, e as bolas. As bolas abertas são conjuntos abertos. Aí, o que é que acontece? Por que é que eu estou falando disso, Eu estou falando disso por causa do seguinte, que para funções cujo domínio não necessariamente é o conjunto R2 inteiro, então o teorema 20 da aula anterior, ele deve ser escrito assim. Se AB é um ponto do domínio de F, é interior ao domínio, e além disso F tiver máximo ou mínimo local em AB e as derivadas parciais de primeira ordem existirem, então vale a conclusão que df dx e df dy se anulam em AB. Ou seja, dentre os pontos interiores, do domínio de F, os pontos críticos são os únicos candidatos a extremantes locais. Então, na aula passada, tudo funcionou nos conformes, porque o R2 ele é um conjunto que é aberto. Então, todos os seus pontos já são pontos interiores. Portanto, os pontos críticos achados das funções que nós fizemos na aula passada eram pontos críticos interiores ao conjunto R2. Portanto, o teorema lá se aplicava sem problema algum. Agora, se a gente trabalha não no R2 inteiro, supondo que aqui é o R2, a gente só trabalha em subconjuntos dele, subconjuntos de R2, em que não necessariamente todos os pontos desse conjunto sejam pontos interiores, então o que é que acontece? Como é que deve ser feita a análise para a gente achar esses pontos de máximo e mínimo local? Então, quando esse conjunto que for um subconjunto do R2 que a gente trabalhar for um conjunto compacto, que geralmente eu vou representar por K, aí a gente tem um método bem prático de encontrar máximo e mínimo da função sobre esse conjunto aqui, sobre esse subconjunto do R2. Então é nesse sentido que a gente estuda máximos e mínimos sobre conjuntos compactos. Então eu vou começar definindo o que é o conjunto compacto. Primeiro eu vou precisar da definição de ponto de fronteira. Um ponto de fronteira de um subconjunto D de R2 é um ponto AB tal que qualquer bola aberta com centro em AB contém pontos de D e contém pontos do complementar de D. Então, se você imaginar que esse conjunto aqui é o seu conjunto D, o que seria um ponto de fronteira? Seria um ponto que está aqui na borda, porque conforme a definição, qualquer bola aberta que você pegue aqui centrado nesse ponto, ela deve conter ponto do conjunto, no caso esse verde aqui é um ponto do conjunto, e deve conter um ponto do complementar do conjunto, ou seja, um ponto que está fora do conjunto. Esse ponto de preto é um ponto do complementar. Então, nesse caso, a fronteira inteira seria formada por essa borda. E daí, um conjunto ele é dito fechado se contém todos os pontos de sua fronteira. Por exemplo, esse conjunto aqui que eu acabei de desenhar, ele é um conjunto fechado, Se a gente considerar que ele contém essa linha aqui de azul, então ele está contendo todos os seus pontos de fronteira. Então isso aqui é um conjunto fechado. Além disso, um conjunto é limitado em R2 se ele estiver dentro de alguma bola.
Então veja que esse conjunto aqui é possível a gente colocar ele dentro de uma bola. Então significa que esse conjunto ele é limitado. E finalmente a gente define o que é um conjunto compacto. Um conjunto ele é dito compacto se ao mesmo tempo ele for fechado, ou seja, ele contém todos os seus pontos de fronteira, e limitado. Ele é ao mesmo tempo fechado e limitado. Aí a esse tipo de conjunto nós damos o nome de compacto. E daí nós temos o teorema clássico. Uma função que é contínua e está definida sobre um compacto atinge o seu valor máximo e mínimo absoluto, né? Máximo e mínimo absoluto sobre esse conjunto K. Né? Então, existem, né? Isso quer dizer, né, que existem x1, y1 pertencente a K e x2, y2 pertencente a K, tal que f de x1, y1, né, ele é maior ou igual do que f de xy para todo xy pertencente a K. Ou seja, esse x1, y1, né, ele é um ponto de máximo, no caso aqui vai ser global para esse K. Né? E esse f de x2, y2 ser menor ou igual que f de xy para todo xy pertencente a K. Isso significa que esse x2, y2 é ponto de mínimo global sobre esse K. Né? Isso aí não se esqueça, né? Ele é máximo global sobre esse conjunto K, né? Sobre o conjunto compacto que você está olhando. Então, esse teorema, chamado de teorema de Weierstrass, diz isso, que função contínua em conjunto compacto atinge valor máximo e valor mínimo sobre esse compacto. E daí, em termos de cálculo, né, a gente tem uma receitinha, né, que eu chamei aqui de observação, que é para que você consiga determinar os valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua num conjunto compacto K. Então você deve fazer o seguinte: primeiro, né, se o exercício não deixar explícito, você tem que verificar que o conjunto é compacto, né? Então tem que dar alguma justificativa, por mais simples que ela seja, que o conjunto realmente é compacto. Né? Então, depois você vai determinar os valores de f nos pontos críticos de K. Em seguida, você vai determinar os valores extremos de f na fronteira, aqui é K, na fronteira de K. E por último, o maior dos valores dos passos anteriores que você conseguiu é o valor máximo absoluto, né, sobre o conjunto K, e o menor desses valores é o mínimo absoluto sobre o conjunto K. Então, basicamente, você vai passar, né, por esse passo a passo aqui. Então, vamos fazer aqui um primeiro exemplo. Determine os valores máximo e mínimos absolutos da função f de xy igual a x2 menos 2xy mais 2y sobre esse retângulo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, né? Esse K aí é compacto? Então, como você observa, né? Aqui a gente não vai ser tão exigente para verificar a compacidade com todos os detalhes, né? É uma verificação mais intuitiva. Como é que você desenha, né, esse retângulo? Bom, o x, né, para ele vai variar de 0 até 3 e o y vai variar de 0 até 2. Então, o retângulo é esse aqui. Então, colocando aqui as coordenadas, né, 2 a 2 no plano, esse ponto aqui é o 0, 0, esse ponto aqui é o 3, 0, esse ponto aqui é o 0, 2, e esse pontinho aqui é o ponto 3, 2. E daí como é que você observa que esse conjunto é compacto? Primeira coisa, ele é limitado? É claro que é, né? Porque imagina aqui, isso aqui é a origem, né? Se você pegar uma bola, digamos, de raio 6, 8, 10, qualquer tamanho, você vê que essa bola, ela contém esse conjunto K todinho. Né? Você pegar uma bola grande aí de raio 6, 8 ou 10, ou maior ainda, ele contém esse conjunto K. E outra coisa, ele é fechado? Ele é fechado, sim. Por que ele é fechado? Porque ele contém essas bordas aqui, essas bordas de azul que eu estou rabiscando agora, né? Que são exatamente os seus pontos de fronteira. Então, K é compacto? Sim, pois é limitado e fechado. Então, beleza. Nessas condições, a gente tem, além disso, que f ela é dada por um polinômio. Então, como f é contínua, então o teorema de Weierstrass ele implica que f tem máximo e mínimo em K.
nesse compacto aí. Então, beleza, você já começa a questão sabendo, né, que a f tem o máximo e tem o mínimo. Então, se você sabe que já existe, né, agora a ideia é encontrar. Então, como é que você deve fazer? O primeiro passo, né, deixa eu voltar aqui, é determinar os valores de f nos pontos críticos de f em K. Então, como é que você deve fazer? Você faz como na aula anterior, calcula as derivadas parciais, df dx, que vai ser 2x menos 2y, df dy, que vai ser menos 2x mais 2, e iguala a zero. Igual a zero e aqui igual a zero. Então, beleza, você vai ficar com esse sistema aqui. 2x menos 2y igual a zero, menos 2x mais 2 igual a zero. Mas dessa linha de baixo aqui, você tem que x é igual a 1. É só passar o 2 para o outro lado e depois dividir. Então, se o x é igual a 1, daqui dessa linha de cima, vai implicar que y é igual a x, que é igual a 1. Repare que o 1 é um ponto que está dentro de K, né? Porque a coordenada x vai até 3. Então, está aqui o 1 e está aqui o outro 1. Ele é um ponto interior de K. Isso implica que 1 é único ponto crítico de f em K. E daí a gente calcula f de 1. F de 1 vai ser 1. É só substituir aqui na expressão de f. Fica 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 mais 2. Então fica 1. Então, beleza. A gente tem acabado de fazer, né, esse passo aqui. Determinar os valores críticos e calcular f. E agora, o passo mais trabalhoso é determinar os valores extremos de f na fronteira do compacto K. Então, como é que isso deve ser feito? Primeiro, você tem que dar uma caracterização para essa fronteira, né? Então, a gente vai chamar esse lado aqui de L1, esse lado aqui vamos chamar de L2, esse de cima aqui de L3, e por último, esse daqui vamos chamar de L4. Então, daí, como é que eu caracterizo, né, esses conjuntos, né, esses conjuntos L1, L2, L3 e L4? Então, vamos lá, caracterização da fronteira. L1 vai ser o seguinte conjunto. É o conjunto formado, né, pelos elementos do tipo x, 0, tal que esse x varia entre 0 e 3. Certo, e por que é assim? É só você olhar como é caracterizado aqui, né, pela figura. Veja que os pontos que estão sobre essa reta aqui, que é a reta L1, que eu estou desenhando em vermelho agora, eles têm coordenada y0, né? Então eles são do tipo x0, onde esse x pode percorrer de 0 até 3. Então por isso que eu caracterizei L1 desse jeito. E você vai fazer a mesma coisa para os outros, né? Então você tem o seguinte, que L2 vai ser o conjunto de que tipo, né? Aí veja que para L2, o que é que está acontecendo? Você tem um x fixo. O x é exatamente fixado igual a 3. E tem o y podendo variar aqui, né, nessa lateralzinha aqui, variar entre 0 e 2. Então, o L2 é o conjunto dos pontos que são da forma 3, y, onde y varia entre 0 e 2. Aí L3, a mesma coisa. Você tem o y fixo igual a 2, né? Essa aqui é a reta, é o pedacinho, né? A semi-reta onde y está fixo igual a 2 e o x está podendo variar entre 0 e 3. Ou seja, o L3 é o conjunto dos pontos, né, do tipo x2, onde x varia entre 0 e 3. E só falta o último, né, caracterizar L4. Né, a gente olha para cá. L4 a gente tem o x fixo igual a 0. Né? X fixo igual a 0 e o y podendo variar aqui, né, aqui nesse pedaço aqui de 0 até 2. Ou seja, L4 vai ser o conjunto do tipo 0, y, com y entre 0 e 2. Aí beleza, aí o que é que você tem que fazer agora? Você tem que olhar, né, qual é o valor máximo e mínimo que f atinge em cada um desses conjuntos aqui, L1 até L4. Então, o que seria f aplicado num ponto de L1? Seria f de x, 0. Né? F aplicado nos pontos de L1 seria f aplicado em x0. Mas, quando você fixa y igual a 0 na fórmula de f,
você fica apenas com x ao quadrado. Então, f nos pontos de L1, ela tem essa forma, de x ao quadrado. Já quando você olha f nos pontos de L2, então você está olhando f nos pontos do tipo 3y. Então, fica f de 3y. Você vai lá na fórmula de f, né, e troca o x por 3. Né? Então, aqui fica 9 menos 6y mais 2y. Ou seja, fica 9 menos 4y. Quando você está olhando f nesses pontos de L3, ela se escreve assim, f de x, 2. Mas quando você troca y por 2 aqui na fórmula de f, você vai ficar com x² menos 4y mais 4. Então aqui fica x² menos 4y mais 4. E por fim, olhando f nesses pontos de L4, você tem f aplicada nos pontos do tipo 0y. Só que trocando x por 0 aqui na fórmula de f, você fica só com esse 2y. Então, a gente tem aqui 2y. Aí veja só, com essa, quando a gente está olhando esses pontos sobre esses pedacinhos de fronteira, então, o que é que a f se tornou? Né? Cada uma dessas aqui se tornaram funções de uma variável. Veja só, viraram funções de uma variável. Se você reparar, f de x0 é apenas x². O y não está aqui. F de 3y é 9 menos 4y. Não aparece x. F de x2, perdão, aqui é x. Né? Eu troquei o y por 2. Então, aqui fica x e ela também é uma função de apenas uma variável. Da mesma forma essa última, só depende de y. Então, a gente pode, né, estudar elas com o que a gente sabe, né, de máximos e mínimos para a função de uma variável. Porque se você reparar, elas viram funções de uma variável e, além disso, estão definidas no intervalo. Veja aqui que para os 4, ó, eu tenho intervalos. Então, para essa primeira, você tem que o x está variando entre 0 e 3. Nessa segunda, você tem que o y está variando entre 0 e 2. Para essa terceira, x entre 0 e 3. E essa quarta, y entre 0 e 2. Então, daí você estuda elas como função de uma variável. Como é que você pode fazer isso? Você pode definir as seguintes funções, né? Você pode definir, se você quiser, h de x sendo igual a f de x0, que é igual a x ao quadrado. Você pode dar novos nomes, né, de acordo com a variável que você tem lá. Aí você pode chamar de j de y igual a essa f de 3y, que é igual a 9 menos 4y. Você pode chamar de L de x, essa f de x2, que é x² menos 4x mais 4. E pode chamar de M de y, essa última, né, f de 0y, que é igual a 2y. De acordo com a variável que aparece, né? E daí você pode estudar o máximo e o mínimo delas como função de uma variável. Então, como é que você faz, né? Como você está com elas definidas em intervalos, você fazia no cálculo 1, né? Você calculava a função nos extremos e também nos pontos críticos. Ou seja, você calcula nos extremos, então h, nesse caso o x aqui está entre 0 e 3, então você faz h de 0, que é igual a 0. Você analisa h de 3, que é igual a 9. E agora você analisa os pontos críticos. Né? Você tem o seguinte, h' de x é igual a 2x. E ela é 0 se somente se x é igual a 0. Então, o ponto crítico para a função h de uma variável é x igual a 0. Só que h em 0 a gente já calculou e está aqui, é 0. Então, beleza, a gente tem que esse daqui, né, vai ser o máximo, o mínimo, aliás, sobre o intervalo 0,3, e esse aqui vai ser o máximo sobre o intervalo 0,3. Um outro meio, né, pelo qual você podia analisar era observar que essa função aqui, x², ela é crescente. Se ela é crescente, ela atinge o seu mínimo, né, no menor extremo do intervalo, no caso seria 0, e atinge o máximo no maior extremo, que seria 3. Aí você analisa também a j, né? Nesse caso, você olha nos extremos dela, veja que
um dos extremos é 0 e o outro é 2. Então você calcula j de 0, que é 9, e j de 2. J de 2 é 1, né? E daí você também faz a derivada, né, para ver se tem ponto crítico. Então, quando você faz j' de y, isso dá menos 4, né? Porque aqui você soma com y. E daí o que é que acontece? Com isso a gente tem que não tem pontos críticos, né? Aí daí você pode observar também que essa função aqui, ela é decrescente, né? Isso significa que o maior valor que ela atinge nesse intervalo, né, nesse intervalo de 0 até 2, é o valor obtido em 0. E o menor é obtido em 2. Portanto, né, nesse intervalo, esse aqui, j de 0, que é igual a 9, j de 2, que é igual a 1, são os valores, respectivamente, de máximo e mínimo. Aí aqui você faz o mesmo estudo aqui para essa L. Você faz L de 0, quem é L de 0 vai ser 4. E faz L de 3, né? Você está estudando os extremos. L de 3 vai ser 9, né, menos 12 mais 4, que portanto é 1. Aí o que é que você faz mais? Você olha se tem ponto crítico. Você faz L' de x, que isso vai dar 2x menos 4. Isso implica então que x igual a 2 é ponto crítico. Então beleza, aí você substitui L no ponto crítico. Quem é L de 2? Vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 8 mais 4, que é igual a 0. Então L de 2 é 0. Isso significa que esse aqui é o valor mínimo, enquanto que esse daqui é o valor máximo. Veja que foi importante calcular o ponto crítico, porque se a gente não tivesse feito isso, a gente ia pensar, né, que esse L de 3 aqui é que ia ser o valor mínimo, mas não foi, né? Então é importante, né, passar, sempre que tiver valor crítico, você calcular no valor crítico. Então beleza, para essa função L, ela é definida de 0 até 3, né, nesse intervalo, a gente tem que o valor mínimo é 0 e o valor máximo é 4. Então faltou essa daqui, a m. A mesma coisa, né? Você calcula nos extremos, veja que essa 2y está de 0 até 2. Então m de 0 é 0, m de 2 é igual a 4. Aí você observa, né, que m' de y é igual a 2. Então aqui não tem valor crítico, né? Não tem ponto crítico. Não tem ponto crítico e além disso essa função aqui ela é crescente, né? Então de fato você pode afirmar, né, que 0 aqui é o ponto que dá o mínimo e 2 é o ponto que dá o máximo, já que a função ela é crescente. Isso significa que aqui nesse extremo aqui, né, no extremo do lado esquerdo do intervalo, você consegue o valor em que a função atinge o menor valor, e aqui nesse extremo do lado direito você consegue o valor onde a função atinge o máximo. Então beleza, vamos organizar tudo isso aqui que a gente conseguiu. Aqui de cima, né, bem de cima, a gente conseguiu f de 1 igual a 1. Né, conseguiu pelo valor crítico da função f nesse compacto K. Então a gente conseguiu as seguintes coisas. A gente conseguiu que f de 1 é igual a 1. Aí desse monte de conta que a gente fez aqui para as fronteiras, a gente teve as seguintes conclusões. A gente conseguiu que h de 0 é igual a 0 e a gente também conseguiu que h de 3 é 9. Aí você faz o seguinte, você bota um igual para esse lado aqui. O que é h de 0? Aí olha aqui para como você definiu a função. H de 0 é quando você troca x por 0. Então corresponde a f de 0, 0. Né? Então h de 0 é a mesma coisa que f de 0, 0. E o que é h de 3? Corresponde a você vir aqui trocar x por 3 nessa fórmula de f de x0. Então isso corresponde a f de 3, 0. Então beleza, você conseguiu isso. Aí agora vamos olhar para a função j. Então o que é que a gente tem, né? A gente tem que o j, a gente conseguiu isso aqui e isso aqui. J em 0 e J em 2. Então J de 0 a gente conseguiu que é 9 e o J de 2 a gente conseguiu que é 1. Então beleza. Aí a gente faz a mesma coisa. Vamos voltar para a função f.
É só olhar a definição de J. É f de 3y. Então você vai trocar esse y aqui respectivamente por 0 e por 2. Então esse daqui é a mesma coisa que f de 3, 0. E aqui f de 3, 2. Agora vamos olhar para L. A L a gente estudou em 0 e em 3. Né? A gente teve que L de 0, a gente teve que deu 4. Aí, observe o seguinte, L de 3 deu 1. Né? Só que a gente obteve que L de 2 foi ainda menor. Então a gente despreza o L de 3 e vamos passar para o L de 2. L de 2 deu 0. Mas aí a gente olha qual é a definição de L, né? A relação com F. L de x é f de x2. Então isso aqui significa que é o mesmo que escrever f de 0, 2. Né? Você troca aqui o x por 0. E aqui é a mesma coisa que escrever f de 2, 2. Né? Você troca o x por 2. E por último, né, as conclusões para M. A gente obteve que M de 0 é 0 e que M de 2 é igual a 4. Mas, se você olhar, o M é f de 0y. Então, isso significa que você trocou, né, o y por 0. Então, aqui você teve f de 0, 0. E aqui você trocou o y por 2. Então, aqui você teve f de 0, 2. Aí agora a gente está pronto para usar o último passo, né, daqui da receita. O maior dos valores obtidos nesses passos anteriores, né, é o valor máximo absoluto e o menor é o valor de mínimo absoluto. Então daqui a gente pega essa tabelazinha que a gente fez e vamos comparar aqui quem é maior e quem é o menor valor. Veja que o menor valor que a gente obteve foi 0. E a gente obteve em quais pontos? A gente obteve em 0, 0 e a gente obteve em 2, 2. Então a gente tem que ir 0, 0 e 2, 2 são pontos de mínimo absoluto em K, né, no conjunto que a gente definiu. São pontos de mínimo. E qual foi o valor máximo que a gente teve? O valor máximo foi 9. Né, apareceu aqui e foi obtido nesse ponto, né, 3, 0. Então a outra conclusão é que 3, 0 é ponto de máximo absoluto em K. Pronto, então aqui a gente concluiu, né? E a gente, além disso, a gente viu quais são os valores de f, né? Os valores máximo e mínimo. O máximo aqui é 9 e o mínimo é 0. Então tá aí, tá calculado esse exemplo. Como último exemplo, vamos determinar os valores máximo e mínimo absolutos, né, dessa função aqui nesse conjunto K. Então vamos utilizar a ideia do exemplo anterior. Vamos começar esboçando quem é esse conjunto K. Veja que essa condição x2 mais y2 menor ou igual que 3, ela dá um disco, né? Um disco de raio raiz de 3. Só que como x é maior ou igual, aqui eu quis dizer 0, tá? Faço essa correção aqui, é 0. X é maior ou igual que 0 e y é maior ou igual que 0, então a gente está no primeiro quadrante. Então vai ser apenas 1/4, né, do disco. Esse disco aqui é um raio raiz de 3 e inclui, né, essa fronteirazinha aqui de azul que eu estou desenhando aqui e aqui embaixo. Aqui a gente tem que o x varia de 0 até raiz de 3 e o y também de 0 até raiz de 3. E daí o nosso conjunto K é essa fronteira de azul, né, com essa parte aqui interior. Com isso a gente já pode até afirmar, né, que o K é compacto, porque se a gente pegar uma bola, né, de raio, por exemplo, raio 4, 5, ela contém, né, esse 1/4 aqui do disco. E daí o conjunto é limitado. E além disso ele é fechado porque essas bordas aqui de azuis, elas fazem parte, né, desse conjunto K. Então a gente tem que K é compacto. Essa nossa f aqui, ela é contínua, né? Isso é um polinômiozinho. Então, aqui a gente usa o teorema de Weierstrass. F tem máximo e mínimo em K, né? Nesse conjunto K. E daí, beleza, a gente já começa sabendo, né, que existe o máximo e o mínimo. Agora a gente vai determinar usando a receita que a gente fez no exemplo anterior. A
gente calcula as derivadas parciais. df dx, nesse caso vai ser y ao quadrado. df dy vai ser 2xy. E daí, a gente quer igualar a zero. Dessa primeira, a gente já tem que sai y igual a zero. Aí, o que é que acontece? Aqui esse x, né, ele pode variar entre 0 e raiz de 3. À vontade, né, que esse y aqui sendo igual a zero, constante igual a zero, né, então a gente tem que isso sempre dá zero. Então, esse x, ele pode pertencer aqui a 0 raiz de 3. Então, a conclusão que a gente tem é que os pontos x0, né, em que essa segunda coordenada é 0, com 0 menor ou igual que x menor ou igual que raiz de 3, são críticos. Né, são todos pontos no qual as derivadas, né, com respeito a x e y se anulam. Então, a gente tem que f, nesses pontos do tipo x0, vai ser x vezes a segunda coordenada ao quadrado, pela própria definição da função, né? Ela é x vezes y ao quadrado. E daí é zero. Isso implica, né, que em todos os pontos críticos, né, da f em K, o resultado da f é zero. Aí agora a gente olha na fronteira, né? A gente vê que a fronteira é construída de 3 pedaços. Tem esse daqui, o L1, esse circular é o L2 e esse daqui na lateral é o L3. Então, como é que eu caracterizo, né? O L1 é o conjunto dos pontos x0. Né? Aqui veja que a coordenada de y é 0 e o x eles ficam aqui. Então, é o x0, onde esse x varia entre 0 e raiz de 3. Agora, como é que a gente caracteriza o L2? Né? O L2 é essa região aqui circular. E para caracterizar, né, a gente olha para essa equação aqui. Essa equação, né, a equação do disco, ela diz que y ao quadrado é menor ou igual do que 3 menos x elevado ao quadrado. Beleza? Agora veja só, se eu tiver aqui em cima, né, desses pontos de L2, que é exatamente sobre a circunferência, então esse menor ou igual aqui ele vira igual, né, que é exatamente em cima da circunferência. E daí eu posso pegar e passar a raiz. Ela fica raiz positiva porque o y aqui ele é positivo. 3 menos x quadrado. Isso significa que quando eu tiver aqui em cima desses pontos, eles vão ser, desses pontos aqui da circunferência, eles vão ser do tipo x raiz de 3 menos x quadrado. Então, eu posso caracterizar o L2 como sendo exatamente esses pontos, né? X raiz de 3 menos x quadrado, onde x varia entre 0 e raiz de 3. 0 menor ou igual que x, menor ou igual que raiz de 3. E daí, o L3, né, que vai ser esse lado aqui, é onde x é constante, igual a 0, e o y varia entre 0 e raiz de 3. Ou seja, é o conjunto dos 0y com 0 menor ou igual que y, menor ou igual que raiz de 3. Aí agora a gente olha f, né, nesses pedacinhos aí de fronteira. Se a gente olhar aqui nessa primeira, f de x0, a gente já tem até o resultado aqui, né? f de x0 é constante igual a 0. Então, para todos esses x aqui, entre 0 e raiz de 3, a gente tem esse valor aqui. Daí, para esse último, vai acontecer a mesma coisa. f de 0y, aí é a mesma coisa que 0 vezes o y ao quadrado, que é 0. Então, aqui está completamente determinado os valores de f em L3. Só falta olhar em L2. Mas daí, para olhar em L2, como é que faz? Eu troco, né, o y do f por esse 3 menos x ao quadrado na raiz. Ou seja, eu vou olhar os pontos, os valores, né, de f de 3 menos x2. Mas qual é a definição de f? É x vezes y ao quadrado. Ou seja, a primeira coordenada vezes a segunda ao quadrado. Que isso é exatamente x vezes 3 menos x quadrado, que é exatamente 3x menos x elevado a 3.
Aí daí, beleza, o que é que você pode fazer? Isso aqui está escrito como uma função de uma única variável, só depende do x, né? Então eu posso definir, né, g de x como sendo isso. Ou seja, a gente tem que g de x é 3x menos x elevado a 3. E daí eu estudo, né, os valores extremos dessa função g aqui como se fosse uma função de uma variável. Ou seja, eu vou olhar ela nos extremos, né, veja aqui que os extremos são 0 e raiz de 3. Quando você olha g de 0, isso dá 0. Né? Você troca x por 0 e x3 por 0. Quando você olha g da raiz de 3, isso fica como? Fica 3 raiz de 3 menos a raiz de 3 elevado a 3. Só que raiz de 3 elevado a 3 é a mesma coisa, né, que 3 raiz de 3. E aqui também é 3 raiz de 3, né, porque fica raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou seja, né, fica 3 vezes a raiz de 3. Então isso dá também 0. Aí beleza. O que é que está faltando estudar? Os pontos críticos dessa g. Então a gente deriva ela, a gente faz g' de x, que é 3 menos 3x ao quadrado. Então a gente quer que isso seja igual a 0. Ou seja, 3 menos 3x quadrado igual a 0 implica que 3x ao quadrado igual a 3. Isso implica que x ao quadrado é igual a 1, né, dividindo tudo por 3. Isso implica que x igual a mais ou menos 1. Só que lembra que x é positivo, né, maior ou igual que 0. Isso significa que o x aqui vai ter que ser 1. Então é esse x aqui o que a gente vai usar. Mas se x é 1, né, então quando a gente calcula a g, né, a g de 1, isso dá 3 menos 1, que é 2. Ou seja, esse aqui é o valor máximo para essa g. Então, o que é que a gente faz? A gente pega esse x igual a 1 e a gente substitui aqui. Então, se a gente substituir aqui, a gente fica com raiz de 3 menos 1, que é igual a raiz de 2. Isso significa que esse valor máximo, né, que a gente conseguiu igual a 2, é obtido quando eu faço f de 1 raiz de 2. Né, dá exatamente esse 2 aqui. E o que é que isso diz? Então, o ponto de máximo é 1 raiz de 2. Veja que esse é um ponto do domínio, né? Porque se você faz a primeira coordenada mais ao quadrado mais a segunda, tá aqui em cima, né, dessa fronteira, né, dessa fronteira circular. E daí, beleza, esse é o ponto de máximo. O ponto de mínimo, a gente tem muitos pontos de mínimo, né, na verdade, porque o valor mínimo que a gente obtém aqui é 0, né, mas é obtido, por exemplo, em todos esses pontos aqui do tipo x0, como também é obtido, né, nesses pontos do tipo f de 0y. Então, ponto de mínimo aqui, né, a gente pode até estar assim, por exemplo, 0, 0. Mas aí tem muitos, né? 0, 0, aí x0, 0y. Né? Todos esses aqui originam o mesmo valor que é 0. Né? Onde esse x aqui varia de 0 a raiz de 3 e esse y também. Então, tá aí feito o exemplo. Né? E além disso, a gente tem o valor, né? O valor de máximo, né? O valor máximo que essa f atinge em K. Deixa eu colocar aqui em K. E, né, para aqui, valor mínimo em K. Pronto, então isso finaliza esse exemplo e finaliza também a aula de hoje.